Paz seja convosco, irmãos, meus amigos, ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Abraão, um dizimista fiel? Uma verdade conveniente a respeito do dízimo segundo as Escrituras. Esse assunto é muito polêmico porque ele diz respeito à parte financeira e hoje tem sido um expediente muito usado pelas religiões a cobrança do dízimo sistemático dos salários dos trabalhadores, dos membros da igreja. Seria isso realmente bíblico? Tem respaldo bíblico? Seria realmente Abraão um dizimista fiel que todo ano dava o seu dízimo a Melquisedeque? Vamos ver isso nas Escrituras e analisar este importante assunto. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, pela sua palavra, que nós, muitas vezes, erramos por desconhecer as Escrituras e também não conhecer o poder de Deus. Em outro lugar, Jesus também disse que em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É necessário nós examinarmos dentro da Bíblia a respeito desse assunto e vermos se tem base bíblica estes argumentos aí de que quem não dá dízimo está roubando a Deus, baseado lá em Malaquias 3:10, que Abraão era um fiel dizimista, que entregou o dízimo fielmente a Melquisedeque. E quando nós vamos para o exame das Escrituras, nós percebemos que algumas coisas são acrescentadas, são inventadas e disseminadas sem um exame da Bíblia, sem uma análise mais profunda das Escrituras. E acaba virando, então, um mito, mas o mito, como é repetido várias vezes, ele acaba se tornando a verdade. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 7, que é um episódio que fala sobre o encontro de Abraão com Melquisedeque. Hebreus 7, 1 em diante diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia contada, não tendo princípio dos dias nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele quem se testifica que vive. E por dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre este povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Bom, então nós temos aqui a leitura do livro de Hebreus capítulo 7,
que fala do episódio lá da guerra dos 5 contra os 4, que está lá em Gênesis 14, quando Abraão, voltando desta guerra, conseguiu recuperar os bens dos seus amigos, e estando ali nos territórios de Salém, do rei de Salém, ele encontrou com Melquisedeque, que ofertou pão e vinho, né, diante de Deus, adoraram a Deus, o Eterno, e Abraão dizimou dos despojos de guerra, entregando a Melquisedeque. E o escritor de Hebreus então cita esse episódio e diz que Abraão deu dízimos dos despojos de guerra. Bom, primeiramente, se nós analisarmos o que as Escrituras estão dizendo, tanto do Novo Testamento como lá de Gênesis 14, nós vamos perceber que Abraão não deu dízimo das suas propriedades. Abraão ia lá e dizia para Melquisedeque: está aqui o dízimo da minha colheita, está aqui o dízimo das minhas ovelhas, das minhas vacas, estou te entregando. Não há nenhuma passagem da Bíblia que diz isso. Apenas diz de um único episódio que ocorreu da guerra dos 5 contra os 4, que Abraão dizimou dos despojos de guerra, coisas que não era dele. Ele dizimou para Melquisedeque. Então Abraão não deu dízimo de suas propriedades. Isso é o que está registrado na Bíblia. Então, esse mito de que Abraão era um dizimista fiel, todo ano entregava dízimo a Melquisedeque, é uma invenção, não tem base bíblica, é uma crendice com o objetivo de induzir as pessoas a darem o dízimo todos os meses dos seus salários. Mesmo porque nas Escrituras Sagradas, dízimo era um sistema de coleta de coisas como que a terra desce, né? No caso, grãos da terra, animais. Não há sequer um registro de Gênesis até Apocalipse de entrega de dízimo em dinheiro para o sacerdote levita. Não há nenhuma menção na Bíblia, né? Outrora até desafiamos numa rádio, quando nós tínhamos o programa A Luz das Escrituras na rádio Shalom em Campinas, por volta de 2008, 2009, desafiamos a ele, oferecemos até um prêmio de 19 mil reais, um carro, para quem nos mostrasse um versículo da Bíblia, alguém entregando dízimo do seu salário em dinheiro ao sacerdote levita. E não apareceu ninguém, até hoje não apareceu ninguém para reclamar este prêmio desse concurso bíblico que nós fizemos. Por quê? Porque não tem realmente na Bíblia nenhuma base a entrega de dízimo em forma de dinheiro. Dízimo sempre foi um sistema de comida que provisionava ao sacerdócio levítico o sustento dos levitas. E por sua vez, os levitas, eles tinham que dar o dízimo dos dízimos ao sumo sacerdote ou da casa de Arão, né? Então o dízimo era isso, era comida. Embora que dinheiro sempre existiu, irmãos. Há menção de dinheiro, já desde o livro lá de Gênesis, quando Abraão comprou a sepultura, né, com moedas de prata. José do Egito foi vendido por 20 moedas de prata. O dinheiro sempre existiu. No tempo de Jesus, ele foi desafiado ali pelos escribas, pelos fariseus, se era lícito dar tributos a César, né? No caso, tributar a César. E Jesus falou, pega-se uma moeda, e mostrou a moeda e perguntou de quem que era aquela cara que estava cunhada na moeda. Eles falaram que era César, ele falou, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Deus não nos pede dinheiro, pelo menos em forma de dízimo. A ordem lá em Levíticos é bem explícita, de tudo que o campo, a terra der, das dízimas dos grãos da terra, das ovelhas, de tudo que passa a vara, disso dará as dízimas. Não há nenhum lugar em que Deus cobra dízimo em dinheiro, e dízimo também não era cobrado de assalariados.
pessoas que tinham profissões como padeiro, ferreiro, né, vinhateiros, pessoas que tinham profissão e que ganhavam salários, essas pessoas estavam desobrigadas de darem o dízimo. O dízimo era somente para quem possuía propriedades dos filhos de Israel. As 11 tribos de Israel, ao pacto que foi feito com Levi, estavam, por força de lei, obrigadas a dar 10% de tudo que a terra produzia para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não tinha herança. A herança da tribo de Levi era o Eterno, era o Senhor, e, portanto, o sustento dela era dízimas das outras tribos. Sempre, como eu disse, volto a afirmar, em forma de grãos da terra, frutos da terra, animais, jamais. Não há nenhuma menção de entrega de dízimo em forma de dinheiro. Alguém pode dizer, mas hoje a única forma de entregar dízimo é em dinheiro, porque é mais prático, mas não é bíblico, né? Não há base bíblica de tomar dízimo sistematicamente das pessoas que recebem salário, né? Isso foi uma invenção do século XIX. Curiosamente, até o protestante Martim Lutero, que é considerado o pai do protestantismo, ele não era a favor de dízimo. Ele disse que na graça não existe obrigatoriedade, né? Então o próprio Martim Lutero, ele não era a favor do dízimo. O dízimo foi uma invenção que começou a crescer bastante no meio evangélico a partir do século XIX, né? E agora se tornou assim a peça-chave de arrecadação das religiões, mas não tem base bíblica, né? E falando então sobre esse caso de Abraão, eu tenho aqui comigo o livro História dos Hebreus, de Flávio José, que fala a respeito desse episódio aqui na página 56, capítulo 10. Abraão persegue os assírios, afugenta-os, liberta Ló e todos os outros prisioneiros. E rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Jerusalém, prestam-lhe grandes honras. Deus promete-lhe que ele terá um filho. Então vai narrando aqui o historiador a respeito desse episódio. Diz aqui, Gênesis 14. Abraão ficou tão comovido com a derrota dos de Sodoma, que eram seus vizinhos e amigos, e com o cativeiro de Ló, seu sobrinho, que resolveu ajudá-los. Sem diferir um só momento, seguiu os assírios, alcançou-os no 5º dia perto de Dan, uma das nascentes do Jordão, surpreendeu-os à noite, vencidos pelo vinho e pelo sono, matou grande parte deles e pôs o restante em fuga e os perseguiu todo o dia seguinte até Soba de Damasco. Este grande feito fez ver que a vitória não depende do grande número, mas da coragem dos combatentes, pois Abraão só tinha com ele 318 homens e 3 de seus amigos, quando derrotou todo este grande exército. Os poucos assírios que restaram fugiram para o seu país cobertos de vergonha e de confusão. Assim Abraão libertou Ló e todos os outros prisioneiros e voltou plenamente vitorioso. O rei de Sodoma veio até no lugar a que chama de Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, recebeu também com grandes demonstração de estima e de amizade. Este príncipe chamava-se Melquisedeque, isto é, rei justo, e ele era verdadeiramente justo, pois sua virtude era tal que, por consentimento unânime, ele tinha sido feito sacrificador do Deus Todo-Poderoso. Ele não se contentou de receber tão bem a Abraão, mas recebeu outros sim, todos os seus. Deu-lhes no meio dos banquetes que realizou os louvores devidos à sua coragem e virtude, e prestou a Deus públicas ações de graça por uma tão gloriosa vitória. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tinha feito dos inimigos, e este os aceitou. Quanto o rei de Sodoma, ao qual Abraão ofereceu também parte desses despojos, teve dificuldade em aceitá-los e contentou em receber os de seus súditos, que ele tinha libertado da servidão, mas Abraão obrigou e reservou somente alguns víveres para os seus homens e alguma parte dos despojos para os seus 3 amigos, Escol, Anere, Manre, que o haviam acompanhado naquela ocasião.
Então nós vamos ver que Abraão, ele estava no território de Melquisedeque, que era rei de Salém. E era uma prática normal, quando você fazia uma guerra e estava no território de um rei, você pagava os impostos de guerra. Ele não somente pagou os impostos de guerra, ele deu as dízimas destes despojos para Melquisedeque, como também para o rei de Sodoma, que não quis aceitar, e mais as despesas de guerra. Então o próprio historiador Flávio Joséfo, ele mostra que foi uma coisa voluntária, não teve nenhuma lei, uma força de lei. Ah, Abraão, você tem que dar o dízimo. Foi um ato voluntário. Assim, na nova aliança, a nossa contribuição é voluntária, sem nenhuma força de lei. E o mais interessante, Abraão não deu dízimo, como nós voltamos a afirmar aqui, das suas propriedades. Fica bem claro isso. Abraão, ele dizimou dos despojos de guerra, coisas que ele recuperou para os seus amigos na guerra. Então, é uma inverdade, é um mito, né? É uma doutrina falsa que ensina que Abraão era um fiel dizimista, que todo ano ele estava lá chegando para Melquisedeque falando, está aqui o dízimo meu, vim te entregar. Não é verdade isso, né? Essa verdade que nós estamos mostrando para você, meu ouvinte, ela é inconveniente, mas ela é a verdade, né? Cabe a você analisar e aceitar. Ela é inconveniente porque hoje a maioria do sistema religioso está calcado na coleta do dízimo sob argumentos falsos em cima dos seus adeptos, né? Mas não há base bíblica, né? Na nova aliança, o dízimo, como disse ali em Hebreus, na leitura que nós fizemos, né, que mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei, Hebreus 7,12, fica claro de que aquela lei do dízimo que servia para o sacerdócio levítico, ela vai cair junto com o sacerdócio levítico. Alguns falam, mas Jesus disse, né, lá em Mateus 23, 23, né, dizimais o endro, o cominho, a hortelã, né, e desprezais o mais importante da lei, fazer essas coisas sem omitir aquela. Então Jesus teria aprovado o dízimo na nova aliança. Mateus 23, 23 não pertence à nova aliança. Você está admirado que eu estou falando isso, né? Que Mateus 23, 23 não pertence à nova aliança. Nós vamos provar pela Bíblia que Mateus 23, 23, quando Jesus disse, dizimais, né, o endro, cominho, a hortelã, veja que não é dinheiro, endro, cominho, hortelã é comida, né, não é dinheiro. Jesus não estava falando na nova aliança. Por quê? Segundo as Escrituras, a nova aliança só foi inaugurada com a morte do testador. Sem a morte do testador, o testamento não tem validade. Então, quando Jesus estava vivo, ele falou disso dentro do contexto da antiga aliança. Ainda estava em vigor o sacrifício, ainda estava em vigor o sacerdócio levítico, ainda estava em vigor todas as leis de Moisés. Ele falou dentro do contexto da antiga aliança, da primeira aliança. Portanto, ele não poderia falar contra o ato de dizimar, porque fazia parte da lei de Moisés dizimar da comida. Mas Jesus estava criticando aqueles líderes, porque eles eram os escrupulosos dizimistas do endro, do cominho, da hortelã, e ignoravam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a verdade. Não é diferente de hoje, né? Hoje se valoriza demais essa questão do dízimo, se valoriza demais essa questão da arrecadação do dinheiro, mas muitas vezes a injustiça, a hipocrisia, a mentira está sendo praticada por muitos desses líderes que são gananciosos pelo dízimo dos seus fiéis, né? Então, se Jesus pudesse falar hoje uma mesma palavra, ele também, com muita veemência, criticaria a postura de muitos dos líderes e pastores de hoje, que se tornaram dinheiristas, se tornaram materialistas,
visando somente o lucro, o poder e o controle das ovelhas e utilizando de argumentos falsos, né? Como este, de dizer que Abraão era um fiel dizimista, não explicam para o povo e o povo fica enganado, né? E aí acontece aquilo que Jesus falou: errais, não conheceram as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o dízimo não era dinheiro, não era tomado de pessoas assalariadas, somente de pessoas que possuíam propriedade, e era uma lei que estava ligada ao sacerdócio levítico. Mudando o seu sacerdócio, necessariamente mudam-se as leis. Mas alguém pode perguntar: mas aqui em Hebreus 7 diz que se pagou o dízimo, né? Já no tempo do escritor de Hebreus. Sim, no tempo do escritor de Hebreus, o sacerdócio levítico não estava em vigor, mas ainda existia, porque o templo só foi destruído no ano 70 da era cristã. Então aquele sistema do sacerdócio estava sendo feito, todas as práticas, embora elas não estavam mais sendo aceitas por Deus, porque o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Messias, já havia inaugurado a nova aliança, a igreja apostólica já havia começado, mas o sistema levítico ainda existia. Então, dentre os judeus daquela época, do escritor de Hebreus, ainda se existia a prática de entregar grãos da terra, animais, sacrifícios para os levitas. Mas ele fala assim, em Hebreus, capítulo de número 7, né? E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, quem recebe dízimos, pagou dízimos. Então, até Levi, essa palavra até significa até o final do sacerdócio levítico. Então, no ano 70, quando o templo foi destruído, os judeus foram levados cativos, o sacerdócio levítico totalmente acabou-se, esse sistema de sacrifícios, dízimos, acabou-se, e não se ouve mais essa prática. Dentro da igreja apostólica não continuou, nós não vemos nenhum dos apóstolos pedindo dízimo. Paulo fala ali em 1 Coríntios 9, cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não por constrangimento, mas por voluntariedade, porque Deus ama com quem dá com alegria. E ele está falando de oferta, de coleta, né? Não havia um sistema religioso a ser mantido por dízimo de assalariados. No tempo apostólico não havia. Por isso que nós não encontramos nenhum apóstolo cobrando dízimo dos fiéis. Hoje nós temos os modernos apóstolos que cobram dízimo e até fazem ameaças de pragas, usando de forma equivocada Malaquias 3:10, né? Roubais a mim, né? Nos dízimos, nas ofertas, né? Chama de ladrão até as pessoas que deixam de entregar os seus dízimos nesses sistemas religiosos. Sem razão. Por quê? Quem estava roubando lá em Malaquias capítulo 3 eram os sacerdotes. Eles pegavam a ovelha bonitinha, trocavam e colocavam uma ovelha coxa, cega, para sacrificar. E aquilo estava escandalizando o povo. E o povo parou de entregar os dízimos do pacto de Levi. Então, toda aquela confusão, Deus vai mandar o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes. Isso você vai ver em Malaquias 2:1. Esta mensagem vos diz a vós, ó sacerdotes, né? Ele vai repreender aquela casta de sacerdotes, porque eles estavam roubando, né? E o povo parou com isso de entregar os dízimos conforme o pacto que havia sido feito. Bem, irmãos, se existia um pacto das 11 tribos em relação à tribo de Levi, esse pacto foi aceito, então reter o dízimo, quer dizer, reter o grão da terra, os animais para a tribo de Levi, era na verdade então um roubo, porque foi feito um pacto. Só que esse pacto durou até Jesus, quando ele disse: está feito. Aí é inaugurada uma nova aliança, mudando-se o sacerdócio, se faz necessário mudança das leis. Na nova aliança, o dízimo já não mais continua, porque o sacerdócio levítico não mais continua na nova aliança. E agora é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E no sacerdócio de Melquisedeque, Abraão não entregou o dízimo das suas propriedades,
entregou o dízimo dos despojos da terra uma única vez, não houve repetição dessa prática, né? E ficou demonstrado a voluntariedade. Então, na nova aliança, nós devemos contribuir a quantidade que nós acharmos voluntariamente e não por força de lei, né? Bem, eu sei que isso que eu estou falando, para alguns, pode ser bastante difícil de aceitar, porque já nasceu desde criança nesse sistema de que tem que dar o dízimo, que se roubar, que se não der o dízimo está roubando a Deus, que vai cair uma praga, né? Vai ser amaldiçoado. Mas eu digo para você, nenhuma maldição há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, toda maldição foi retirada com Jesus Cristo. Hoje nós obedecemos pela graça, não mais por esta lei do antigo concerto que estava ligado ao sacerdócio levítico. Nós vamos esclarecer outros pontos em outros vídeos a respeito deste polêmico assunto. Espero que você tenha gostado e acompanhe e veja nas suas páginas da Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o que estamos falando, se tem realmente procedência. Tenho certeza que se você examinar com sinceridade a palavra de Deus, buscando nela a verdade, você vai ver que o que nós estamos falando é a verdade. Que a paz seja convosco. Obrigado. Amém.